Abra comigo a sua Bíblia em Efésios 6,18, que diz assim: orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com autoridade, para fazer notório o mistério do Evangelho. Vou repetir: orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, diga comigo, e por mim. Olha aí para o seu vizinho e fala com ele: e por mim. Olha para o outro vizinho e diz para ele assim: você precisa orar por mim. E por mim, para que me seja dada a palavra com autoridade no abrir da minha boca, para fazer notório o mistério do Evangelho. Dá para dizer amém? Amém. Hoje eu vou fazer só uma introdução sobre oração, abrir um pouco o leque do que é a oração. A partir da próxima terça, aí eu vou falar sobre primeiro, segundo e terceiro nível da oração. Tiago diz que nós pedimos e não recebemos, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém. Se nós não sabemos o que havemos de pedir como convém, e esta é a razão pela qual nós não recebemos o que pedimos, então queremos ser orientados acerca da oração para que ela gere resultados poderosos em nossa vida. Tiago também diz no capítulo 5 que a oração de um justo pode muito. Diga comigo: a oração pode muito. Então, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. O que Tiago está dizendo é que a nossa oração vai gerar resultados, vai mudar as coisas. Algo vai acontecer por meio da oração. John Wesley, conhecido como o grande avivalista do Reino Unido, tinha uma frase que dizia que a oração, ou que diz que a oração é o oxigênio da alma. Ou seja, sem oração, a sua alma morre asfixiada. Oração não é um luxo, oração é uma necessidade. E um dos nossos equívocos em relação à oração, eu já disse aqui, é porque normalmente nós oramos porque queremos algo de Deus, precisamos algo de Deus. E precisamos desenvolver o hábito de orar, não porque precisamos de algo, mas porque temos o prazer de estar na presença do Senhor. E a oração se torna eficaz e poderosa quando o coração do homem, você está me ouvindo bem? A oração é poderosa e eficaz quando o coração de homem se une ao coração de Deus. A oração é poderosa quando passa a haver uma unidade entre o céu e a terra, uma unidade entre os interesses de Deus e o desejo ou o interesse do homem, tendo sempre em mente que a oração só é poderosa quando ela vem carregada de resignação, para fazer com que prevaleça não o que eu quero, mas aquilo que Deus quer para a minha vida. Você está me entendendo? Diga graças a Deus.
Salomão tem uma frase, e eu sempre me indaguei desta frase de Salomão. Eu vou abrir um parêntese. Afasta essa guitarra vermelha só um pouquinho aqui, para ficar na linha do corredor, que eu tento olhar para o rosto do povo e ela está dividindo ali, e eu quero realmente ver o rosto dos irmãos. É uma necessidade minha, falar, olhar para você e lhe encontrar. E obrigado. Então, veja só, Salomão tem uma frase que eu sempre me indaguei dela. Ele diz assim: melhor serem dois do que um. Diga comigo, melhor serem dois do que um. Aí Salomão diz, por que isso? Porque o trabalho de dois terá melhor pagamento. Se um cair, o outro o levantará. E se um sentir frio, o outro o aquecerá. Só que Salomão está falando de dois. Melhor serem dois do que um. E ele justifica. E o argumento dele é altamente convincente. O trabalho de dois é melhor pago do que o trabalho de um. Se um sentir frio, o outro o aquecerá. E se um cair, o outro o levantará. Mas agora Salomão arruma um terceiro sujeito que eu não consigo encontrar na argumentação dele, porque ele diz assim: o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Ora, ele está falando de 2, onde é que ele arrumou o terceiro? E eu nunca encontrei o terceiro nesse versículo. Esse negócio sempre me deixou meio encucado. E quando eu cheguei no Novo Testamento esses dias, o Espírito Santo me fez enxergar a terceira pessoa, o terceiro sujeito do argumento de Salomão. Porque Jesus está orando pelos seus discípulos em João capítulo 17, e ele diz assim: Pai, eu te rogo que eles sejam um, assim como eu e o Senhor somos um. Presta atenção: eu neles, 2, e tu em mim, 3, para que o mundo creia que tu me enviastes. Jesus está dizendo que quando há unidade entre nós, essa unidade corresponde com o pensamento do céu, e aí, em vez de serem 2 concordando, se tornam 3, porque nós nos tornamos um em Cristo, e Ele com o Pai, e aí nos formamos um cordão de 3 dobras que não se quebrará de jeito algum. Então, a oração é o lugar onde a unidade se torna perfeita. No outro texto, Jesus diz assim: se 2 de vós concordarem acerca de alguma coisa e pedirem ao Pai, terceiro cordão, e pedirem ao Pai que está no céu, isto certamente se sucederá. Olha o que Jesus está dizendo, olha que cheque em branco Jesus está dando. Se 2 de vós concordarem acerca de alguma coisa e pedirem ao vosso Pai que está no céu, certamente se sucederá. Portanto, a oração precisa estar em todo o tempo inteiro, alinhada com o coração de Deus e com a vontade de Deus. Quando nós entendemos isto, aí nós passamos a vivenciar aquilo que Tiago falou e que eu já citei: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Quando a igreja entender que a oração não é um sacrifício, a oração deve ser uma prática habitual movida pelo prazer. Quando nós entendermos que precisamos entrar na presença de Deus, e quando nós descobrirmos ou decifrarmos o caminho da oração, quando nós compreendermos que a oração é entrar na casa de Deus, não na casa física, na casa espiritual de Deus,
e compreendermos cada cômodo, cada compartimento, cada momento da oração, quando nós percebermos que estar na presença de Deus requer de nós investimento de tempo, porque todo relacionamento requer investimento de tempo, nós vamos chegar ao nível da intimidade. E quando chegarmos ao nível da intimidade, nós não precisaremos ter um momento de oração, porque a nossa vida será uma vida de oração. Esse é o plano de Deus para nós. Então Paulo, escrevendo aos Efésios sobre a armadura de Deus, ele diz: com toda a oração e súplica. Na Bíblia de Jerusalém, esse versículo está escrito assim: com orações e súplicas de toda sorte, orando em todo o tempo. Com orações e súplicas de toda sorte. Bíblia de Jerusalém. Orando em todo o tempo. Provoca o vizinho e fala com ele: orando em todo o tempo. Na tradução de J.B. Phillips, esse versículo está escrito assim: orai sempre, com toda espécie de orações espirituais, e não esquecendo dos vossos irmãos e das vossas irmãs. A expressão indica que nós temos mais de uma forma, mais de um nível de oração, mais de uma perspectiva ou visão na oração. A tradução literal seria orando em cada ocasião. Orando em cada ocasião, no Espírito, com toda forma de orar. Toda a nossa vida deve ser guiada pela oração. Uma igreja que ora é diferente. Uma igreja que ora não tem tempo para picuinhas internas, para fofoquinhas, para disse que disse, porque a oração é poderosa para mudar a nossa perspectiva, o nosso foco. A oração vai mudar inclusive as nossas prioridades e vai nos fazer entender que o plano de Deus em nós e para nós está muito além daquilo que nós pensamos e daquilo que nós estamos vivendo. O Senhor diz em Isaías 55, versículo 8, falando desse plano dele para nós, Isaías 55, salvo engano é o versículo 8, o Senhor declara que assim como os céus são mais altos do que a terra, e assim, 55:8, e assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. A oração vai nos fazer entender qual é a perspectiva de Deus acerca de situação qualquer na nossa vida. Em Jeremias capítulo 29, o Senhor diz: eu bem sei os pensamentos que tenho acerca de vocês, pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que vós desejais. O que o Senhor está dizendo para nós é que quando nós trabalhamos dentro da esfera humana, da perspectiva física, nós ficamos tão aquém daquilo que Ele tem e quer para nós, que nós muitas vezes reclamamos das coisas sem entender que Deus está trabalhando nas circunstâncias em nosso favor. E o mais incrível e menos compreensível, é que muitas vezes no seu jeito de trabalhar, Deus muda a ordem das coisas, inverte a lista de prioridade dos acontecimentos,
para confundir aqueles que ele não quer que acompanhem o seu trabalhar. E aí a gente entra em crise, quando na verdade, apesar de os acontecimentos estarem contrários à nossa perspectiva, Deus está trabalhando para nos levar ao ponto que Ele planeja que nós estejamos. Só há como compreender e discernir a vontade e o trabalhar de Deus por nós, se estivermos alinhados com Deus por meio da oração. O Senhor Jesus nos ensinou que nós precisamos ter os nossos momentos secretos, pessoais, individuais de oração. Mateus 6, ele diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta por detrás de ti e ora ao teu Pai em secreto, e Ele que te vê em secreto te recompensará. Agora, nós vamos precisar entender, compreender, que a oração ela é composta ou dividida em 3 etapas. Na primeira etapa, no primeiro momento da oração, no primeiro nível da oração, Deus é o centro, o foco da nossa oração. E nós ignoramos isso. Normalmente quando a gente chega para orar, é incrível isso. Vou orar. Aí a gente chega, ajoelha ou senta e já diz assim: ó Pai, estou diante da tua presença para te pedir, Senhor. A gente já chega orando, não tem um momento de relacionamento. Um momento onde você não pede, você se relaciona com Deus. Se alinha com a sua presença, sente a manifestação da sua augusta glória. Então, nesse primeiro nível da oração, esqueça de você. Eu vou chegar lá, claro, na próxima semana, e o irmão vai entender isso melhor. Mas o primeiro momento da oração é o momento onde eu esqueço de todas as minhas tribulações, aflições e anseios e deito no colo de Deus. Aleluia. Me relaciono com Ele. Semana eu estava orando e quando comecei a adorar, reconhecer, tributar, chegou um momento que eu já tinha compromisso, eu não podia continuar orando. Eu falei com Deus assim: não deu tempo de pedir nada, mas o Senhor sabe de tudo. Quando nós nos relacionamos com Deus, pedir deixa de ser importante. Se relacionar com Ele se transforma na nossa base e no nosso foco. Provoca teu vizinho e fala com ele assim: se relacione com Deus. Se relacione com Deus. Lamentavelmente, sem generalizar, é óbvio, e sem querer pesar demais na balança, nós somos a geração da igreja que não ora. Provavelmente nós somos a geração que menos ora na história da igreja. Eu cresci na Assembleia de Deus, congreguei em templos de piso grosso, a vassoura. A bancada da igreja era uma bancada feita de tira de madeira, de ripa. E aqui e acolá rasgava a saia das irmãs, a calça dos irmãos, porque um preguinho estava saindo. Mas não havia culto sem 30 minutos de oração.
Eu não estou querendo agredir o irmão, é claro, por favor. Mas nós estamos há quase 30 dias de oração em 30 minutos, e incrivelmente boa parte de nós chega e não ora nos 30 minutos de oração. A gente fica conversando com quem sentou do lado, mexendo no celular, conversando no WhatsApp, esperando o culto começar, mas a gente não ora, não prepara o ambiente e o coração para receber a poderosa palavra de Deus. E depois é incrível que a nossa hipocrisia egoísta diz assim: por que não tem mais milagres nos nossos dias? Por que Deus não opera mais? Também os pastores não oram, o povo não ora. E a gente começa a apontar para quem não ora e não prestamos atenção que nós não oramos. As coisas vão mudar quando nós voltarmos à oração. Então o primeiro nível da oração, Deus é o centro. E semana que vem eu vou falar só desse primeiro nível. No segundo nível da oração, aí você pode se colocar como o objeto da oração, o objetivo da oração, ou se você quiser chamar assim, o centro da oração. Porém, primeiro Deus, depois nós. Primeiro relacionamento, depois súplica. E o terceiro nível da oração tem os outros, as pessoas, como centro da nossa oração. Eu sei, e até defendo a ideia, que há pessoas que têm, eu não posso chamar de dom ou de ministério, porque biblicamente talvez eu não consiga respaldar, mas há pessoas que têm a missão da intercessão. Há pessoas que têm a missão da intercessão. E é incrível que essa é uma das mais espinhosas da vida da igreja, porque o intercessor genuíno sente as dores da pessoa por quem ele está intercedendo. O intercessor genuíno sofre a insônia da pessoa por quem ele está intercedendo. Mas esse é o terceiro nível da oração, e nós precisamos experimentar isto. Agora, deixa eu falar em não muitas palavras para os irmãos, que a Bíblia nos orienta e nos ensina que nós, e eu repito, precisamos ter um momento solitário de oração, você e Deus. Quando eu leio sobre os heróis da fé, me dá vontade de aceitar Jesus como Salvador. Quando eu encontro os testemunhos de David Brenner, David Livingstone, quando eu encontro os testemunhos de Finney, Wesley e outros, Lutero, que se recolhiam por semanas, dias e noites, sem que ninguém lhes visse a face, apenas orando, jejuando, estudando a Bíblia. Chego à conclusão que a nossa vida espiritual, irmãos, é muito rasa. O avivamento espiritual que Deus quer liberar sobre a sua igreja não é um avivamento somente para a igreja. Ele vai alcançar as nossas famílias, vai alcançar a nossa cidade, por meio da oração. Quando Jonathan Edwards foi pregar um dos sermões mais conhecidos da história, Pecadores nas mãos de um Deus irado, Edwards saiu de 3 semanas de oração, e o testemunho diz que Edwards era um homem muito tímido. Então ele não pregava, ele lia o sermão. E devido à sua timidez, ele colocava a folha onde o sermão estava escrito na frente do seu rosto, para que ele não tivesse que olhar para as pessoas. Mas ele leu o texto: aos homens está ordenado
morrerem uma só vez. E Edwards deu uma pausa, e o testemunho diz que alguém deu um grito no meio do auditório, e quando foram averiguar, uma pessoa tinha caído morta no meio do culto. Retiraram o morto do templo, e Edwards leu de novo: aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Outro grito. Quando foram ver, outro morto. Tiraram o segundo morto do templo e Edwards leu de novo: aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Mais um grito. Mais um morto. Tiraram o defunto. E Edwards deu o tema da pregação: pecadores nas mãos de um Deus irado. E quando diz o testemunho que quando ele leu o tema, as pessoas grudavam nas colunas do teatro, porque os olhos espirituais delas se abriram e elas viam o inferno debaixo dos seus pés. Me parece que enquanto nós não formos confrontados pela santidade de Deus, nós vamos continuar vivendo essa vida relaxada que estamos vivendo nos nossos dias. Essa fé superficial que busca coisas em vez de se buscar a Deus. Essa fé superficial que busca o supérfluo em vez de buscar o que é profundo e real. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, provoca o seu vizinho e diz para ele: Deus está esperando você na oração. Então eu estou lhe dizendo que Deus nos espera na oração solitária, mas Deus também nos espera na oração de concordância. Diga comigo: oração de concordância. O que é uma oração de concordância e que a igreja precisa entender disso? O poder da concordância é eu me unir ao irmão. Você tem uma causa específica. Qual é a causa? X. Vou orar contigo. Nós fazemos um pacto de oração. E nós vamos orar acerca desse assunto até que alguma coisa aconteça nesse negócio. Isso é bíblico. Se dois de vós concordarem acerca de uma coisa e pedir ao Pai que está no céu, certamente se sucederá. Só que na oração de concordância passa a haver um alinhamento de espírito. Não pode haver aquele caso de você estar orando para Deus agir em algo e o outro orando para que Deus não faça nada naquele algo. Na oração de concordância passa a haver unidade. Unidade. Escolha nesta noite ainda um parceiro de oração. Se você não tiver, ouça o pedido de oração do seu parceiro de oração e coloque diante dele o seu pedido e faça um pacto de oração e orem até que alguma coisa aconteça. Ei, tem situações que você vai ter a sensação que a terra está se mexendo sob os seus pés. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Além da oração solitária e da oração de concordância, nós podemos viver momentos de oração coletiva. Quando eu digo aos irmãos, forme um pequeno grupo de oração. A igreja precisa ter momentos de oração coletiva. O culto precisa ser interrompido, intercalado
esquece o interrompido, intercalado, com momentos de oração coletiva, nos quais se apresentam propósitos específicos, e a igreja levanta clamor acerca dessas situações. Atos 4, 32 a 35, diz que eles oravam juntos, e enquanto oravam, estremeceu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. É que parece que nós ocidentais então, e a nossa geração mais ainda, que é a chamada geração fast food, a geração que consegue tudo na hora. Então quando a gente ora 5 minutos e a terra não treme, aí a gente não continua mais orando, e para de orar porque a terra não tremeu. Quando nós precisamos entender que é no hábito da oração, na persistência da oração, na prática da oração, que nós vamos começar a viver os sinais poderosos da oração. Aleluia! Enquanto oravam, estremeceu o lugar onde estavam reunidos. E é interessante que em algum momento Paulo diz que nós precisamos chegar numa dimensão diferente de oração. Existe uma dimensão extraordinária da oração. É aquilo que Paul Yong-Cho, pastor da maior igreja do mundo em Seul, Coreia, chama de a quarta dimensão. É quando você sai de toda a esfera humana da oração e o Espírito de Deus começa a conduzir a oração, e agora você não ora mais, mas o Espírito ora por você, ou através de você. Paulo diz aos Coríntios, primeira carta, capítulo 14, versículo 14 e 15. Aliás, deixa eu começar no versículo 2. No versículo 2 ele diz assim: quem ora em línguas não fala coisas humanas, mas coisas de Deus. Uma tradução literal seria: quem ora em línguas não fala coisas humanas, mas segredos divinos. Tem um momento da oração que o Espírito Santo vai querer assumir a sua linguagem articular, e você não vai orar mais em português, você vai orar em línguas espirituais. Por quê? Porque o Espírito Santo quer te levar a orar, aleluia, numa dimensão que não é humana, mas numa dimensão que é divina, falando com Deus em segredo, cochichando com Deus. Aí no versículo 4 de 1 Coríntios 14, Paulo diz assim: quem ora em línguas edifica-se a si mesmo. A expressão ali indica, carrega-se, reabastece. Então o que Paulo está dizendo é que quando nós chegamos nessa dimensão da oração no Espírito, o próprio Espírito Santo nos carrega, nos abastece, nos robustece por meio da oração. No versículo 14 e 15, quando ele está falando do culto racional e inteligente, ele diz que ora com entendimento, linguagem articular, linguagem inteligível, mas também oro no Espírito. Paulo diz: oro de modo que todos entendam, mas também oro no Espírito. E orar no Espírito ali é orar em línguas. Orar no Espírito ali é orar em línguas.
Judas defende isso na sua epístola, e eu não vou lembrar o versículo, mas Judas diz lá na sua epístola que ele orava, ou ele diz assim: orando, edificando-vos a vós mesmos, orando no Espírito Santo. Versículo 20: vós, amados, edificai-vos a vós mesmos na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Ninguém vai conseguir me convencer, aliás, ninguém pode contradizer que a expressão orar no Espírito Santo aí literalmente é orar em línguas, glossolálias. Nós precisamos ir a essa dimensão da oração. Deixa eu fazer uma colocação sem parecer que eu estou sendo cético. Às vezes as pessoas ajoelham para lá e já ajoelham disparando em línguas. Tá, se for aquele caso que o indivíduo já está vindo num nível de... Mas tem casos que é só o hábito de achar que falar em línguas demonstra poder. Ei, línguas estranhas não é para demonstrar poder em primeira mão. Línguas estranhas é para demonstrar alinhamento, relacionamento, intimidade. Então não é para eu falar de maneira aleatória e solta. Existe um propósito nelas. Edifica-te a ti mesmo, fala em segredos divinos, ora com inteligência, mas também ora no Espírito. Ou seja, quando nós oramos no Espírito, e no versículo 14 Paulo diz assim: quando eu oro no Espírito, o meu espírito ora bem. E a expressão grega ali é: quando eu oro no Espírito, o Espírito Santo, pelo Espírito que há em mim, ora bem. A oração em línguas é a oração mais perfeita que você pode fazer. Romanos 8, salvo engano 28, Paulo diz assim: porque nós não sabemos o que havemos de pedir como convém. Provoca seu vizinho, fala com ele: você não sabe pedir. A gente não sabe pedir. Mas olha o que Paulo diz: mas o Espírito de Deus, quem? Ah, fala sério, quem? O Espírito de Deus conhece as nossas fraquezas e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Gemidos inexprimíveis ali, estudiosos do grego diz que se refere à oração que não pode ser expressada em linguagem articular, mas ela é transliterada para a linguagem em línguas. Ou seja, é sair da dimensão humana da oração e passar a orar em nível mais elevado. E quantas vezes nós, pelos nossos temores, pelas nossas cismas, pelas nossas coisas, quando vamos orar em línguas, a gente cala a boca, a gente trava, a gente fecha a boca, preocupado com quem está do lado e tal. E é interessante que Paulo diz: eu falo mais em línguas do que todos vós. E Paulo diz assim: eu consigo falar em línguas comigo mesmo e com Deus. Ou seja, eu posso falar em línguas dentro do ônibus sem assustar ninguém, eu com Deus em meu espírito, falando em línguas e sendo edificado nele, por ele e com ele, e fortalecido pela sua presença por meio da oração. Alguém aí está me entendendo? Se estiver, diga graças a Deus, diga aleluia, diz amém, sinalize. Então eu vou terminar esta noite, mas dá uma provocada aí no seu vizinho, fala com ele assim: sua vida de oração vai mudar. E manda lagai suriambori agadai surianda lagai.
nós precisamos entrar na dimensão do Espírito por meio da oração. Porque a oração é um convite à presença de Deus, e esse convite vem acompanhado de promessas. Diga comigo, a oração é acompanhada de uma promessa. Olha o que o Senhor Jeová diz em Jeremias capítulo 33, versículo 3. O Senhor diz assim: clama a mim e responder-te-ei. Clama a mim é o convite, responder-te-ei é a promessa. Diga comigo, clama a mim, convite, responder-te-ei, promessa. Quando Jesus narra a parábola do juiz insensato em Lucas 18, ele fala sobre o dever de orar sempre sem desfalecer. E ele orienta que por meio da oração persistente, perseverante, nós podemos alcançar respostas, milagres e provisão de Deus. O salmista tem tanta paixão pela oração, e talvez esse seja um dos segredos de Deus olhar de Davi e dizer assim: ele é segundo o meu coração. Porque Davi diz assim: uma coisa pedi ao Senhor, Salmo 27, e me esforçarei para alcançar. Ele não apenas pede, ele se esforça. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Uma coisa pedi ao Senhor e me esforçarei para alcançar, que eu possa morar na casa do Senhor, na sua presença, todos os dias da minha vida. Para quê? Para contemplar, aleluia, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santo templo. E olha que ele continua dizendo assim: porque no abrigo da tua presença tu me escondes das intrigas dos homens. Aleluia. Fica de pé, por favor. E glória a Deus. Aleluia. Por isso que Paulo diz: ora por mim também, para que me seja dada a palavra com autoridade no abrir da minha boca. Jesus nos ensina que a oração é o instrumento mais eficaz contra as tribulações e as tentações. Orai, vigiai, para que não entreis em tentação. Faça um pacto com Deus. Eu vou lançar a campanha que eu falei há pouco na próxima terça, mas já comece hoje. Faça um pacto de pelo menos 30 minutos de oração diários. Deus tem tanto para te dar. Na hora de sair para cá, Jones estava lendo uma ilustraçãozinha, uma mensagem que ele recebeu. E na mensagem diz que o marido procurou um médico para pedir um tratamento para sua esposa, e ele disse ao médico: porque a minha mulher está ficando surda. Eu falo as coisas com ela não sei quantas vezes, ela não responde. E o médico disse: faça o seguinte, vamos fazer um teste.
peça algo à sua esposa a certa distância, e se ela não responder, vá se aproximando e repetindo o mesmo pedido até que ela lhe responda, para a gente entender o grau da surdez. E no outro dia, o marido em casa, ansioso por ajudar a sua esposa, perguntou a certa distância: meu amor, o almoço está pronto? Ela não respondeu. Ele se aproximou mais um pouquinho e perguntou: meu amor, o almoço está pronto? Ela não respondeu. Ele se aproximou mais um pouquinho e perguntou: meu amor, o almoço está pronto? Ela não respondeu. Ele chegou bem perto do ouvido dela e perguntou: meu amor, o almoço está pronto? Ela disse: está, meu amor, estou te respondendo pela 4ª vez. Quem estava surdo? Quem estava surdo? Era ele que estava surdo. Quantas vezes nós estamos dizendo: Deus não responde minha oração, Deus não fala nada comigo, e Deus está dizendo assim: já estou falando contigo pela 4ª vez, e você não ouviu, porque você está longe demais, está surdo. Eu vou usar um termo que a minha avó sempre usa: está broco. Quanto mais perto de Deus você estiver, mais rápido você ouvirá a sua voz falando contigo. E Ele quer falar com você. Leva-me além, Senhor. Nós estamos diante de Ti. Queremos que o Teu Santo Espírito nos leve à oração. Queremos que o Teu Santo Espírito nos leve ao lugar secreto. Precisamos mergulhar no manto da Tua presença. Ó Deus, eu quero pedir que o Senhor gere em nós uma sede pela oração. Aqueles que estão acompanhando o culto pela internet e os que estão aqui no templo, sejam de igual modo contagiados por uma paixão pela oração. Oh Deus, aproxima-nos de Ti, leva-nos um pouco mais, porque nós, ainda que a gente não compreenda a profundidade, a amplitude e a altura disto, nós temos necessidade de orar, Senhor. Revela-nos isto, comunica-nos isto, porque por meio da oração a nossa alma será santificada e aproximada de Ti. E mandou gora magai, chora bagai. Se for possível, ore um pouquinho com a pessoa que está do seu lado. Anabadasui vai que suirá na cadaga.